Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secret. Vamos lá então para o tema de hoje, que vai ser o seguinte: o que que essa pessoa esconde de você hoje? Tá? Então pode ser sobre qualquer coisa, pode ser sobre os pensamentos, sentimentos dela em relação a você ou vocês, pode ser em relação à vida dela, qualquer coisa, tá? Então a gente tem dois grupos. O grupo número um, a Pedrinha das Estrelas, tá? E o grupo número 2, a Pedrinha do Sol. Então, use a sua intuição, escolha a que chamar mais a sua atenção, tá? O que a sua intuição mandar. E uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram a Pedrinha das Estrelas. E vamos lá então descobrir o que que essa pessoa está escondendo de você, o que que ela esconde de você hoje, tá? O que que essa pessoa que você está mentalizando esconde de você hoje? Vamos lá? O mundo, 6 de espadas, 2 de espadas, rei de copas, 9 de espadas, rei de paus, 7 ou 10 de paus, o sol, a força, rainha de ouros, imperador, justiça, 9 de paus e as de copas. Vamos lá. No fundo, a gente tem temperança, tá? O que que essa pessoa esconde de você hoje? Aqui, gente, nesse grupo, eu sinto que essa pessoa, ela, ela esconde de você, eu sinto que talvez pode ser o conflito que ela sente aqui, ou uma dúvida ou indecisão que ela sente em relação a você é muito maior do que você imagina, tá? Eu acredito que essa pessoa, nesse momento, pode estar tentando, ou pelo menos demonstrando para você que está seguindo em frente, ou ela está tentando seguir em frente, deixar você para trás, encerrar esse capítulo, fechar esse capítulo, essa história de vocês, começar uma nova vida, uma nova fase, seja o que for. Mas, de fato, essa pessoa está tentando deixar para trás essa situação de vocês aí, ó, e para isso ela está fazendo muita força, né? Ela está tendo que ser forte, tá tendo que resistir à tentação, ou à vontade de chegar até você, ou à vontade de vir até você, tá? E eu sinto que ela pode ter deixado claro para você, ou então, de alguma forma, tomou algum tipo de atitude que meio que demonstrou para você que ela tá tentando fazer isso, tá? Se esse não é o seu caso, então talvez esse não seja o seu grupo, porque eu sinto aqui que realmente essa pessoa, ela tá ali demonstrando para você ou fazendo você entender que é como se essa história tivesse terminado, ela estivesse tentando seguir em frente, tá? Mas a verdade é que no fundo essa pessoa tem uma certa incerteza sobre essa decisão que ela tomou ou que ela está tomando, tá? No fundo, essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, ó, Rei de Copas. Tem um sentimento aqui por você e eu sinto que é um sentimento que ela esconde ou que ela não verbaliza, né? Um sentimento que talvez ela até tente controlar de alguma forma, tá? Um sentimento que tira o sossego dessa pessoa, tira a paz dessa pessoa, faz ela pensar em você ou na situação de vocês constantemente, faz essa pessoa se sentir angustiada, com o coração apertado, coração pequeno, depressiva às vezes, melancólica, tá? Mas eu sinto que ela tá encerrando essa história de vocês e seguindo em frente, ou fechando esse capítulo, essa história aí de vocês, por causa de algo, eu sinto que é algo maior do que ela, ou algo que ela acredita pelo menos ser maior do que ela, né? Engraçado isso aqui,
aquele grupo de pessoas em que essa pessoa provavelmente está fazendo isso, fechando essa história de vocês, encerrando esse capítulo ou algo assim, tentando deixar para trás, superar, né? Porque ela acha que é o certo, ou porque é o que tem que ser feito, ou é o justo com alguém, tá? Aqui é a carta da justiça, ó. E talvez ela sinta que é meio que uma decisão que foi tomada por ela, ou que a vida tomou, ou que as circunstâncias tomaram por ela, sabe? E não é uma decisão confortável. Ela faz isso porque é como se ela se sentisse ou na obrigação, ou como se fosse de fato o mais correto, né? Só que assim, essa pessoa tem uma extrema. Ela esconde de você que tá tendo uma extrema dificuldade de fazer esse movimento de deixar você para trás, tá? Por mais que ela demonstre aqui para você que tá tudo bem, essa pessoa tá tendo uma dificuldade, né? De deixar esse sentimento para trás, porque tem um sentimento aqui, e ainda que essa pessoa esteja buscando, né? Se não, por exemplo, essa pessoa não for comprometida com ninguém e ela tá focada em conhecer uma outra pessoa, eu sinto que outra coisa que ela pode esconder de você é que talvez ela nem creia que possa encontrar outra pessoa, ou que vai ter dificuldades em encontrar uma nova pessoa por quem ela vai se interessar da mesma maneira que ela se interessava por você. E uma parte dela ainda persiste, né, nessa história de vocês, tá? Uma parte dela ainda não desistiu, não conseguiu desistir, desapegar 100%. Então eu sinto que tem aqui uma pessoa que esconde de você os reais sentimentos, porque é meio como se ela já tivesse tomado uma decisão e deixado isso claro para você. Então ela tá lidando com toda essa outra parte em silêncio, escondida, sabe? Os sentimentos, os motivos pelos quais, os motivos reais pelos quais ela tomou essa decisão, o quanto essa decisão tá fazendo ela sofrer, faz ela sofrer, o quanto ela acha difícil, né? É como se ela achasse aqui, eu sinto que para ela se apaixonar de novo, ou para ela se encantar de novo por alguém, vai ser difícil, sabe? Encontrar uma nova pessoa, se ela tá saindo com outras pessoas, é como se mais difícil ela achasse, né? Tipo, nossa, vai ser difícil encontrar uma outra pessoa que eu goste do mesmo jeito, que me faça sentir da mesma maneira, tá? Eu sinto aqui. Essa pessoa, ela meio que ela ela tá tentando, eu sinto que ela ainda tá tentando com essa temperança, que ela ainda tá tentando se equilibrar, sabe? Equilibrar os próprios sentimentos, pensamentos em relação a essa situação de vocês. Mas eu sinto que ela tá tendo uma dificuldade bem grande, né? Vamos ver o que mais que essa pessoa esconde de você hoje. O que que ela tá escondendo de você hoje? O que que essa pessoa esconde de você hoje? Eu acho que o principal é isso, né? Essa pessoa aí pode estar demonstrando que fechou esse capítulo e foi embora e tá tudo bem. E não tá tudo bem, não, tá, gente? Pelo contrário. Eu sinto que ela tá tendo uma dificuldade muito grande de fazer isso, tá? Muito mais do que aparenta. O que que ela esconde de você hoje? Ó, eu sinto que essa pessoa gostaria bastante, né, de poder retomar a situação de vocês, de voltar. Ela tá sentindo sua falta, tá sofrendo, tá? Para deixar o passado, né, a história de vocês para trás. Eu sinto que essa pessoa realmente se sente bem triste, fica pensando aí nos momentos que vocês já tiveram juntos. O sentimento ainda existe, o sentimento ainda tá lá, mesmo que seja um sentimento inicial, tá? Essa pessoa ainda tem esse sentimento ali de uma certa forma. Ó, existem expectativas. Ela ainda tem, como eu falei, uma parte dela ainda tem uma certa expectativa em relação a você, tá? E eu sinto que essa pessoa, ela sente muito intensamente essa angústia, tá? Por estar encerrando essa história de vocês, por motivos que são alheios a ela, ou como eu disse, uma sensação de que foram decididos por ela, sabe? Então eu sinto que são sentimentos intensos até, pois essa pessoa tem até uma certa dificuldade de lidar com esses sentimentos, tá? Ela tá tentando ser forte aqui, né? Ela tá tentando se manter forte e se manter ali na decisão que ela tomou, sabe? Mas eu sinto que ela acredita que vai ser difícil encontrar uma nova pessoa com quem ela consiga se sentir ou se permitir ser tão vulnerável, sabe? Baixar a guarda como de repente ela fez com você, ou se ela nunca baixou a guarda para você, essa pessoa
pode acreditar que ela tem uma dificuldade nisso, né? E que se ela não conseguiu se abrir com você, dificilmente ela vai conseguir se abrir com uma outra pessoa também, sabe? Uma nova pessoa. Ó, ela tomou, provavelmente essa pessoa tomou uma coragem aqui, né? E decidiu, tipo, meio que deixar essa história de vocês pra trás aí. Mas eu sinto que não foi muito por motivos dela, né? E ela tá tendo que ser muito forte pra manter essa decisão. E para alguns de vocês pode ter sido realmente pela o que a gente fala normalmente, a zona de conforto, uma outra situação, algo que já estava na vida dela, uma coisa sólida e etc, estabilidade, tá? Essa pessoa aqui, ela vê você sob uma perspectiva muito bacana, sabe? Bonita, assim. Mas eu sinto que vocês também podem ter muita coisa em comum, ou muita coisa, tipo, ela. Ou então você faz ela enxergar coisas nela mesma que ou ela não gosta, ou ela se sente desconfortável, ou ela vê em você coisas que ela não tem. Eu sinto que tem aqui uma certa sensação de que, ao mesmo tempo que você faz essa pessoa aprender bastante, é um aprendizado. Todo aprendizado vem com um certo desconforto. E eu sinto que isso aqui é uma verdade que essa pessoa também pode esconder de você, né? Essa pessoa lembra bastante, tá? De você, dos momentos que vocês estiveram juntos. Ela lembra com carinho, com muito sentimento, como eu falei, mas ela tenta controlar, né? Essa pessoa aqui. Eu sinto que essa pessoa, ela pode ser o tipo de pessoa que é muito. Que gosta de estabilidade, que gosta de planos, que gosta das coisas bem estabelecidas, que gosta de ter ali o pezinho no chão. Talvez ela seja o tipo de pessoa que não coloca o amor na frente da segurança, da estabilidade, sabe? Então eu sinto que isso aqui faz parte desse motivo para ela estar dando as costas para você. E eu acredito que essa pessoa é do tipo que ela acha que tem que ser assim, tá? Não é muito uma decisão pessoal dela, como eu disse para vocês, é uma decisão externa, né? É como se não tivesse sido ela quem decidiu isso. Foi a vida, porque as circunstâncias, sabe? Algo nesse sentido aqui. E é o que ela, sim, é o que tem pra hoje. Acho que é isso que ela pensa, não dá certo, não dá, e é isso, né? Eu tenho que seguir aqui com as minhas coisas, do meu jeito, focar no que é importante, focar no que pode ser feito, no meu propósito, ou no que eu quero, e seguir, né? Essa pessoa aqui, ó, tem, como eu falei pra vocês, tem uma parte dela que ainda não desistiu de você, que ainda acredita de alguma forma, em algum nível, numa cura, mas eu sinto que ela tá tentando esquecer, sabe? Isso, deixar pra trás realmente, tá? Essa pessoa aqui. Ela pode ser bem teimosa, eu acho que ela colocou uma coisa na cabeça que ela ela tá tentando cumprir ou seguir um plano ou algo assim, né? E pode ser que ela ache, tá? Para alguns de vocês, que pode existir uma nova pessoa, uma nova situação que vai se encaixar melhor, o que vai fazer parte dos planos dela e tal. Por mais que seja difícil, eu sinto que é como se essa pessoa visse amor e sentimento de um jeito mais prático, mais racional e eu sinto que por mais que ela entenda, né, que está abrindo mão de algo especial e que pode ser fazer muita diferença para ela, que seja algo que você, né, essa relação que ela tem com você, que talvez ela tenha dificuldade de encontrar o novo, ela meio que está focada em alguma coisa específica, ou num plano específico, alguma coisa que ela precisa conseguir e que se encaixa mais dentro do plano dela, algo nesse sentido, tá? Eu tô falando aqui meio que da minha intuição nesse momento. Então, assim, eu sinto que essa pessoa esconde muita coisa aqui de você sobre os reais pensamentos, sentimentos dela em relação à situação de vocês. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, tá? Boas no sentido da intensidade do sentimento, o quanto ela sente falta, o quanto ela tá tendo dificuldade de deixar para trás, o quanto ela acha que vai ser difícil encontrar uma nova pessoa, tá? E o ruim, eu sinto que é os motivos pelos quais ela está escolhendo deixar a história de vocês para trás e encontrar uma nova pessoa ou manter algo que ela já tem, seja o que for.
tá? Então eu sinto que tem aqui esses dois lados, e uma ela não fala porque é como se ela não quisesse alimentar uma situação, que ela acha que não tem como dar certo, e a outra ela não fala porque ela sabe que pode ser julgada, que pode soar mal, assim, ruim, ou que pode ser mal interpretado, ou que pode magoar você, não sei, tem algo aqui nesse sentido, tá? E eu sinto que essa pessoa, de um jeito ou de outro, ela tá tentando seguir ali o que ela se prometeu, ou que ela planejou. Eu sinto que é alguém que leva as coisas muito pro lado do plano, sabe? Do prático, como se ela tivesse um plano assim perfeito na cabeça, ou se ela já tem, né, se ela criou um plano e concluiu, chegou, mesmo que ela não esteja feliz por ela ter conseguido ali um objetivo, formar uma coisa, ela tem uma dificuldade muito grande de deixar isso para trás, tá? Para arriscar em algo novo. Porque é o que eu falei, eu acredito que essa pessoa é do tipo que acredita mais em uma coisa estável, segura, do que arriscar, tipo, simplesmente por sentimentos, tá? Eu acredito que ela é esse tipo de pessoa aqui. É uma pessoa muito. A sensação que eu tenho é essa: uma pessoa que gosta de segurança, que gosta da zona de conforto. Ela gosta, tá? Se ela não tem ainda, né, essa coisa, ela tem um plano na cabeça dela, de repente, com um tipo de pessoa específico, de um jeito específico, expectativas específicas, ou que esperam dela, ou que ela espera que seja, ou que ela espera que aconteça, e ela tá se mantendo fiel aí a esse plano que ela tem na cabeça dela, né? De um jeito ou de outro, eu sinto que por mais que ela sinta que pode ser difícil, ela pode ter aquela sensação de que ainda quer tentar chegar na conclusão aí desse plano que ela tem em mente, sabe? Eu sinto isso aqui, alguém extremamente racional, que planeja tudo, e que o amor, assim, é como se fosse assim, aquele tipo de pessoa que diz que amor não enche barriga, ou então que amor não é tudo, que só amor não é o suficiente, sabe? Algo nesse sentido. É isso que eu sinto aqui em relação a essa pessoa, né? Deixa eu ver, hoje me deu vontade de colocar isso aqui. O que que essa pessoa, só pra gente encerrar, né? O que que essa pessoa esconde de você hoje, tá? Bora ver o que que aparece. O que que ela esconde de você hoje. Uh, veneno. É, eu sinto que isso aqui está se referindo justamente a todos esses sentimentos, né, que essa pessoa tem, não ditos, de coisas que ela realmente pode ser a tristeza ou o fato dela estar em busca de algo, né, de um objetivo ou de um ideal que, apesar de que ela colocou na cabeça que quer, ou botaram na cabeça dela que ela precisa atingir isso, e apesar disso estar fazendo ela infeliz, ela não se livra disso, né? Essa carta do veneno fala sobre algo que está ali contaminando e com o tempo vai piorando, 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 piorando. E eu sinto que é isso, sentimentos, os reais sensações, os motivos pelos quais ela está escolhendo, o caminho que ela está escolhendo. Então eu sinto que essa pessoa aqui, por mais que ela esteja triste, por mais que ela esteja ali alimentando a própria tristeza, porque é ela quem está tomando essa decisão, ela ainda está se mantendo firme nessa decisão, sabe? Insistindo nisso. Então ela mesma está se envenenando aí, tá? Nesse sentido. Vamos ver o que mais. O que, que ela esconde de você? E eu sinto que ela esconde, né? Isso aqui de você, tá? Pelos motivos que eu falei. O que, que essa pessoa esconde de você hoje? Ah, e outra, essa carta do veneno aqui, eu sinto que muitas vezes, né, o veneno, a princípio, não demonstra, né, o quanto ele pode ser letal, o quanto ele pode ser perigoso, tá? E eu sinto que é bem isso, essa pessoa pode estar aparentando ali muito bem, obrigada, ou então no começo achando, né, ali, porque às vezes uma poçãozinha de veneno desse tamanhozinho pode matar uma pessoa, né? Então, assim, eu sinto que ela pode até ter achado que seria fácil, seria bobeira, né? Tudo isso aqui que eu tô falando, deixar pra trás, virar a página, mas tá sendo muito mais difícil do que ela pensava, tá? Essa outra carta, a Leteia, né? Ela fala sobre a verdade. Então, o que que ela tá escondendo de você é a verdade, né? É isso. Que simples, né? Curto e simples aqui. Tá escondendo a verdade de você. Os reais motivos, os reais sentimentos, eu sinto que é bem isso mesmo, tá? E mais uma só pra gente encerrar, o que que essa pessoa tá escondendo de você hoje, o que que ela esconde
The King. O que eu falei? Essa carta pra mim, gente, é muito uma energia de um rei de ouros, tá? Uma pessoa, talvez essa pessoa busca segurança financeira, talvez isso seja a coisa mais importante para essa pessoa, talvez status, ou coisas assim, sabe? Esse aqui, esse rei de ouro, é o rei de ouros, né? Esse rei, que me lembra muito essa sensação de segurança, é uma pessoa que gosta disso, ela busca isso. Eu sinto que para essa pessoa, pelo menos hoje ainda, isso é mais importante do que o amor, do que paixão, do que você tá ali com a pessoa que, nossa, faz o coração bater mais rápido. Talvez ela esteja buscando alguém, sei lá, que ajude ela a chegar onde ela quer, em termos de carreira, financeira, ou um ideal ali de família perfeita, eu não sei. Algo nesse sentido, mas eu sinto aqui realmente, mais uma vez, confirmando essa questão da segurança, sabe? Segurança, conforto, estabilidade. E talvez a situação de vocês não, na opinião dela, não ofereça isso aqui, né? Não seja o ideal que ela tinha em mente ou que colocaram na mente dela, tá bom? Enfim, gente, então eu sinto que essa pessoa tá escondendo tudo isso aqui. Me digam aí nos comentários se vocês creem que pode ser, né? Ou pelo menos algumas dessas coisas, pode ser que não bata tudo, já que é uma leitura coletiva. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal, se não dá uma olhadinha lá na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram a pedrinha do sol, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Vamos lá, então, descobrir o que essa pessoa, deixa eu só, esconde, né, de você hoje. O que ela tá escondendo de você hoje, tá? O que essa pessoa tá escondendo de você hoje? Sacerdotisa, rainha de copas, vou colocar mais assim. 7 de ouros, 2 de espadas, o diabo, as de copas, 2 de ouros, 7 de copas, rei de ouros, 5 de copas, 4 de espadas, temperança, 8 de copas e hierofonte. No fundo a gente tem o 8 de paus, tá? O que essa pessoa tá escondendo de você hoje? Bem, esse grupo número 2 aqui, tá? Eu sinto que uma coisa que é muito evidente que essa pessoa esconde de você é o nível de conexão que ela sente com você, tá? Porque a sacerdotisa com a rainha de copas e sentimento também. Eu sinto que é uma pessoa que se sente extremamente conectada a você, inclusive intuitivamente, tá? Tipo assim, ela lembra de você, pode ter aquela sensação, lembra de você do nada, ao longo do dia, pensa em você do nada, sente sua presença, sente que você tá pensando nela, sente que você quer falar com ela, sabe? Aquela sensação de conexão, tá? Com você aqui. Eu sinto que essa pessoa, ela imagina muita coisa, eu sinto que ela fantasia muita coisa com você, eu sinto que tem coisas que essa pessoa fantasia com você que você nem imagina, tá? E que ela se mantém ali, que ela esconde, né? Mas eu sinto que ela tem sentimentos por você que são talvez até fora da característica dela, por serem tão fofinhos, tão românticos, mexerem num lugar assim extremamente carinhoso e amoroso dela, tá? Que talvez não seja uma característica tão clara ou tão evidente dessa pessoa a princípio, tá? Mas eu sinto que tem um sentimento aqui. Tem um sentimento de arrependimento também relacionado a tempo. Pode ser que essa pessoa se arrependa. O arrependimento dela tem a ver com ter perdido o momento certo, tá? Para investir nessa situação de vocês, ou ter perdido ali o momentum, né? Ter perdido ali a oportunidade. Eu sinto que é muito o momentum, a hora certa de investir ou de realmente arriscar nessa história de vocês. Essa pessoa sente um arrependimento, tá?
Eu sinto que esse arrependimento dela tá ligado, né? Ela perdeu esse momento por uma dúvida, uma indecisão, e essa pessoa ficou meio que paralisada, sabe? Pela dúvida ou pela indecisão, ou sabe, ali sem saber o que fazer. E eu sinto que ela perdeu alguma oportunidade em relação a você ou a vocês, da qual ela se arrepende hoje. Ainda, talvez ela nunca tenha dito, né? Também isso pra você, sobre falado sobre esse arrependimento que ela sente, tá? Essa pessoa também esconde que pensa demais em você, e eu sinto que isso faz muito sentido pela questão dessa conexão intuitiva, essa pessoa lembrar de você demais o tempo todo, tá? De uma forma até assim obsessiva ou não controlável, vamos dizer assim, ela não consegue controlar. E eu sinto que também essas fantasias dela podem ter muito a ver com desejo também, mas lógico, tem sentimento romântico, como eu disse, e eu sinto que essa pessoa tenta eu sinto quase como se essa pessoa estivesse tentando aprender a conviver com todos esses pensamentos que ela tem em relação a você, com essa temperança que é como se ela tentasse fazer as pazes aí com a própria mente dela, com os próprios sentimentos que ela tem em relação a você, como se ela tivesse se acostumado ou como se ela tivesse conformado com o fato de que você mora na cabeça dela de uma certa forma, sabe? Essa pessoa aqui, gente, eu sinto que ela oscila bastante, tá? Mesmo independente se vocês estão em contato, se não estão, se vocês saem, se não saem, não interessa. Eu sinto que essa pessoa, ela tem sentimentos intensos e tudo dela em relação a você é bem intenso, sabe? Eu sinto isso aqui. Inclusive, uma questão de talvez essa pessoa tenha uma certa. Tem momentos que ela sente muita coisa ali, uma ligação forte com você, e outros momentos que ela pensa em. Eu sinto que pela intensidade de deixar para trás. E aí ela volta. E aí a querer, tipo, viver esse sentimento, e aí depois ela pensa, não, deixar para trás. Tem uma certa dúvida, ou então é uma inconstância nesses sentimentos, ou uma inconstância nesse tipo, no que ela quer, ou o que ela deve fazer, tá? Mas essa pessoa, ela é muito engraçado, é como se, eu sinto que para ela tudo em relação a você é muito intenso, os sentimentos que você causa nela são intensos, as vontades, os desejos, as oscilações de humor, ou esse arrependimento é intenso. Eu sinto que talvez seja até fora do normal, sabe, para essa pessoa. Ó, essa pessoa deve esconder de você que eu sinto que se essa pessoa fosse fazer tudo que ela quer realmente em relação a você, sem se controlar, ela mandaria mensagem para você direto, ela falaria com você sempre, ela estaria sempre próxima de você, ou ela viria até você, sabe? Ela falaria tudo que ela pensa. Essa pessoa agiria muito na impulsividade. Eu sinto que ela tem muita vontade de agir de maneira impulsiva em relação a você, por causa dessa intensidade toda desses sentimentos, pensamentos, vontades que ela tem em relação a você, sabe? E eu sinto que ela esconde isso. Talvez essa pessoa aqui, ó, com esse rei de ouros, ela tem uma abordagem muito mais blasé, tipo, que você acha que talvez, ela gosta, mas também não tá nem aí, ao mesmo tempo que ela gosta, mas talvez não se importe. Eu sinto que você pode ter uma visão meio que bem menos, né, essa intensidade que talvez não transpareça tanto pra você, sabe? Vamos ver aqui. O que essa pessoa esconde de você hoje? Ó, ela fica observando você. Eu sinto para alguns de vocês, tá? Isso aqui pode falar, ó, com a sacerdotisa, pode ser que essa pessoa consulte tarô, consulte coisas assim sobre você, pode ser, tá? Espia aí de uma certa forma mais, entre aspas, sobrenatural na sua vida, no que você sente, pode ser para alguns de vocês, mas eu sinto que essa pessoa está sempre de olho em você, observando você, de fato, mas eu sinto essa conexão aí meio que espiritual ou intuitiva ou sobrenatural que ela sente em relação a você. Ó, tô falando que essa pessoa tem muita vontade de expressar o que sente por você. Os sentimentos dela por você são intensos. E eu sinto que ela tem uma vontade muito grande de
de ser carinhosa, de ser fofa, você toca num lugar dessa pessoa muito específico, especial, assim, tipo, carinhoso, fofo, amoroso, sabe? E ela tem um arrependimento, assim, que ela sente como se tivesse estragado ou uma chance, ou perdido uma chance aí em relação a vocês, ou como se ela tivesse feito alguma besteira, de fato. Aqui pode estar falando sobre essa pessoa ter dúvida, né? Se expressa ou não a verdade. Mas eu sinto que aqui também pode estar falando desse momento que ela se arrepende, como eu disse. Ela perdeu um momento, tá? E eu sinto que na dúvida de. Pode ter sido um momento em que ela podia ter sido honesta, ou ter dito o que sentia, ou ter dito o que ela realmente queria, ou sei lá, ter feito o que ela realmente queria fazer. E eu sinto que ao invés disso, por causa da dúvida, ou pode ter sido do medo, essa pessoa não fez nada, ficou parada, ficou quieta. E ela tem um arrependimento até hoje muito forte por causa disso, de alguma coisa, um momento, uma oportunidade, eu não sei o que foi, pode ter sido algo bobo, pode ter sido algo grande, mas é algo que ela sente como se ela tivesse perdido ali uma oportunidade perfeita, sabe? Para alguns de vocês pode ter sido tipo a oportunidade, né? Ó, essa pessoa pensa muito sobre o passado, sobre vocês aí também, né? Hoje ela pensa, talvez se vocês tiveram momentos aí no passado, essa pessoa sente falta, queria poder reviver esses momentos, e eu sinto que é muito, né? Mais do que você imagina. Essa pessoa, eu sinto que ela sente aqui uma falta, tá? E talvez ela se distancie por isso também. Ela pensa muito, né? Como eu falei, ó, a cabeça dela vai muito, oscila bastante, né? Nos pensamentos, se aproximar, se afastar e o comportamento também. Vamos ver o que mais. Decisões, né? Essa pessoa aqui, eu sinto que ela vive numa constante dúvida, ou vivia, mas eu sinto que ainda, tá? Se se rende ou não a esse sentimento, se permite ou não, se diz ou não, se fala ou não, se aproxima ou não. Tem toda uma. Talvez ela tenha medo da intensidade desses sentimentos, eu sinto que para alguns de vocês pode ser isso, tá? Eu sinto que essa pessoa observa muito você. Vocês estão vendo quantas pessoinhas tem aqui, ó, os olhos destacados? Sinto que essa pessoa observa você demais. E você é sempre aquela pessoa ali. Eu sinto que ela tem uma sensação que você é aquela pessoa que ela sempre vai querer, independente do que aconteça, esteja acontecendo na vida dela, sabe? Você sempre vai ser meio que aquela tentação, né? Ó, tô falando, se a pessoa tem algum tipo de arrependimento aí, eu sinto que algum momento ela sente que ela teve uma oportunidade que ela perdeu, tá? É como se ela tivesse perdido uma oportunidade aí do destino, da vida. Ela enxergou uma oportunidade, não soube o que fazer, acabou não fazendo nada e hoje ela se arrepende disso. Como eu disse, ela tenta apaziguar esse sentimento, se conformar ou, enfim, colocar em algum lugarzinho ali que ela acredita que vai, tipo, meio que equilibrar esses sentimentos, sabe? Se acostumar com eles, não sofrer tanto. Eu sinto isso aqui, né? Essa pessoa, ela tem esse sentimento de que ela tá deixando que ela deixou algo muito importante passar. Talvez ela ainda tenha fé, assim, que com a espiritualidade ou um milagre as coisas ainda mudem, as coisas ainda aconteçam, que ela crie coragem. Para alguns de vocês, pode ser isso, que falta coragem, né? Ela queria poder, ó, recomeçar, ou ter uma nova chance, ou ter uma chance real. Aqui, ó, gente, tem muita essa questão desse arrependimento aqui no passado, tá? Ela lembra com muita saudade de algum momento específico, interessante. Sinto que essas duas leituras de hoje não são para todo mundo, tá? Tá falando, essa aqui eu sinto bastante essa questão do arrependimento, de ter perdido uma oportunidade, um momento específico, e a questão de você da intensidade. Você toca num lugar nessa pessoa assim que no lado mais sensível dela, ou num lado que ela não está acostumada a sentir, não sei, algo assim. E talvez isso assuste, mas eu sinto que tem algo mais, mas tem uma sensação de arrependimento, não sei.
Eu sinto aqui, sabe o quê? Intuitivamente falando, aquela sensação de oportunidade perdida. É como se teve um momento em que ela teve que decidir e pela dúvida, medo de tomar uma decisão, ela acabou não fazendo nada e por esse motivo, como se vocês tivessem perdido uma chance. A sensação que eu tenho é essa, tá? Sendo bem honesta, eu sinto que isso aqui é para esse grupo, assim. E eu sinto que esse arrependimento, essa sensação que consome essa pessoa muito mais do que você imagina. Vamos lá, tirar 3 cartinhas desse oráculo aqui, tá? O que essa pessoa esconde de você hoje? Ó, a conexão que ela sente com você, de fato, do ring, né? O anel. Então, eu sinto que ela esconde o tanto que ela se sente ainda conectada com você, ou tanto que ela se sente conectada com você, tá? Nossa, aqui também, essa carta pra mim também fala de conexão, né? Eu sinto que essa pessoa sente uma conexão com você. Eu sinto que ela aprendeu a conviver com isso, tá? Que por mais que ela tente desligar ou soltar, ela não consegue, né? Engraçado. Se essa pessoa acredita aqui em espiritualidade, coisas e tal, ela pode até acreditar, assim, realmente numa conexão maior, sabe? Algo mais espiritual mesmo aqui. Mas, o que ela esconde de você? Poeta, gente, essa pessoa tem sentimentos aqui, e também poetas, né? Mais uma vez me lembra essa questão do sentimento, da sensibilidade, da expressividade, de um lado mais sensível. Então eu sinto que você realmente, de repente, você faz essa pessoa ser mais sensível, você faz essa pessoa entrar em contato com o lado mais romântico dela, que talvez ela nem sonhasse que existia ou que ainda existia. Eu sinto que você faz essa pessoa se tornar um romântico, romântica, otimista, uma pessoa que acredita em coisas fofas de repente, tá? Então, engraçado. Só que eu tenho a sensação aqui de que essa pessoa deve esconder isso totalmente, tá? Esse tipo de sentimento, sensação, conexão. Eu sinto que essa pessoa pode ser, pelo contrário, uma pessoa extremamente também ali, ó, com esse rei de ouros, uma pessoa extremamente também que se mostra uma pessoa muito forte, muito e talvez até rígida, né? Por fora, mas que por dentro, ou pelo menos você pode ter essa sensação, ou com você, ela assim, por dentro, ela é uma pessoa extremamente querida, fofa, carinhosa, romântica, ou com você ela seria assim, ou foi assim, como se ela tivesse um lado ali que poucas pessoas veem, ou talvez você teve a chance de ver, ou que você teria a chance de ver. Talvez nem ela saiba que existe, eu não sei, é algo nesse sentido aqui, tá, gente? Então, aqui é uma coisa mais profunda, né? Também, tá? Então, espero que tenha feito sentido aí pra vocês, né? E espero que um dia essa pessoa consiga mostrar esse lado fofo, romântico dela aqui pra você, de alguma forma, que ela se permita viver essa intensidade da ligação de vocês, da conexão de vocês, parece algo intenso, forte, importante. Eu sinto que essa pessoa esconde isso de você porque talvez ela ache que é bobagem, porque talvez ela ache que é, tipo, baboseira, ou então ela mesma se acha meio louca por sentir essas coisas, tá? Enfim, me digam aí se faz sentido pra vocês, se não ressoou. Eu sinto que essas leituras desse vídeo de hoje vão ressoar com poucas pessoas, mas tudo bem. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha lá na primeira opção, mas se ressoou, se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!